Sejam muito bem-vindos a mais um Márcio Cast, onde fé, negócios e propósitos se encontram. E hoje eu tô aqui recebendo esse grande homem de Deus, pai de família, esposo dedicado, um cara muito relevante na nossa sociedade aqui, no nosso Vale dos Sinos, no nosso estado, que eu tenho o prazer de chamar de amigo. Hoje conosco aqui, Guilherme Ren. Seja muito bem-vindo, Gui. Que bom te receber aqui. Pô, Márcio, a gratidão é minha. Muito obrigado. Depois dessa apresentação, fico lisonjeado, né? Muito orgulhoso. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que o maior mérito de um homem, né, a maior conquista que a gente pode ter é poder ser chamado, né, de um marido exemplar, de um pai exemplar, muito antes de qualquer conquista financeira ou qualquer conquista material, negócios, né? A gente vai falar de negócios aqui, mas a gente poder ter o nosso lar como nossa família como principal conquista, eu acho que isso é fundamental. Isso para ti é uma coisa bem importante, né? Tu é um cara que desde quando a gente se conheceu, que eu cheguei lá no hotel procurando algo e tu me recebeu de uma forma, cara, tão bacana e tão diferente. A gente acho que não se conhecia naquela época, né? E a forma como tu abriu as portas para mim, tu me ouviu o projeto que eu tinha, o que eu buscava, que era falar de Deus, falar de Jesus lá, usando o espaço do hotel, me fez uma proposta maravilhosa e eu vi que ali tu era um cara diferente. Ali eu vi que tu era um cara fora da curva. Naquele dia, e depois a gente começou a aumentar nosso relacionamento, eu vi que tu era um cara diferenciado e isso nos aproximou. E cada dia, cada vez que a gente conversa, isso fortalece mais e essa visão que eu tenho da tua pessoa. E os teus resultados mostram isso, né? Hoje tu é uma pessoa que trabalha muitas conexões aí na comunidade, muitas conexões na sociedade e com certeza por causa desse teu coração generoso, mas eu vejo que tudo isso tem um princípio, né? Que é a família. Como é que tu enxerga isso dessa estrutura familiar em relação aos negócios que a gente faz? Márcio, enfim, obrigado. Como tu disse, né? Fé, negócios e propósito, isso? Isso aí. Uma coisa eu posso te dizer. Eu já estou nessa caminhada, eu ressignifiquei minha vida aí há 7 anos atrás e após isso, eu sou... Hoje de manhã eu estava conversando com um amigo e dizendo que eu sou testemunha através das cicatrizes que eu tenho, né? E eu posso te dizer, não sei se eu já tive a oportunidade de falar, que tu foi, cara, uma das principais pessoas que acabou me conectando com Deus. E hoje eu sei que Deus te usou para fazer com que eu enxergasse algo maior. Naquela época já, que eu já estava procurando algo maior. Mas a família... família é tudo para mim, né? Família é um valor, é um princípio inegociável, né? A única negociação que tem é com a minha esposa dentro da rotina, frenética, né? Que eu tenho hoje, graças a Deus. Então... meus filhos, minha esposa é inegociável. São valores que são inegociáveis, assim. E a gente conversa muito sobre isso, assim. A gente tem uma transparência, um alinhamento de propósito, de objetivos muito claro, muito diálogo, muita comunicação, né? E a minha esposa é um anjo na minha vida. Essa é a verdade. Ela é minha rainha, ela é um anjo. Foi com ela que... estive de mãos dadas num processo muito lindo que eu passei na minha vida, que hoje eu venho colhendo frutos que, de fato, eu sou movido por resultados, realmente. Nós somos, né? Acho que todos nós, né, Márcio? Não só eu. Acho que todo mundo acaba sendo movido ou sendo fruto de resultados, muitas vezes ele sendo positivo ou não, né? Então, é como diz na Bíblia, né? A lei da colheita de fato, né? E, cara, eu sou uma pessoa muito abençoada, assim, porque eu sou prova disso. E hoje de manhã também, com esse mesmo amigo, eu estava comentando, eu nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que eu pudesse ter a vida que eu tenho hoje. Que demais. Então, cara, é isso, assim, a vida... Então, fé, negócios, que de fato a gente faz, e o propósito é essas conexões no qual eu venho fazendo há muitos anos já, né? Que acabam me gerando benefícios e resultados intangíveis, assim.
Então, aproveitando o gancho, ontem de tarde, lá na Voa, na empresa, um rapaz falou assim, alguém perguntou para ele qual era o propósito dele, e ele disse, meu propósito é ganhar dinheiro, fazer dinheiro, né? Eu perguntei para ele, falei, cara, que idade tu tem? Ele, 25, eu falei, uau. Falei, então, o que eu posso te dizer é, um único conselho que eu posso te dar é nunca abra mão dos teus valores, né? Porque, infelizmente, quando as pessoas focam somente no dinheiro, em ter, né? A gente sabe da diferença do ser e do ter, né? Exato. Então, ter, muitas vezes a gente abre mão de valores que a gente acaba se atrapalhando ao longo do tempo e perdendo, né? Credibilidade, nome, seriedade. Então, tem coisas que não dá. Então, até sugeri para ele, falei, se tu já não leu, lê Segredos de uma Mente Milionária, né? Entre o ser e o ter. Mas é isso, cara. Sou muito grato pela vida que eu tenho hoje. Que legal. Que legal. É o que você falou, né? Do ser, do ter. A base da pirâmide é o ser, né? E muitas vezes, rapaz, 25 anos, talvez não entendeu isso ainda. Assim como eu fui entender tarde na vida, essa base da pirâmide, que é quem a gente é, né? Construir essa base. Acredito que também tu talvez teve, nos 25 anos, não sei como eram os seus, mas o meu, eu não tinha essa noção, era longe do que eu acredito hoje. E me tocou muito o que tu falou, cara. Tu nunca tinha me dito isso. Desse papel que eu tive na tua jornada e de ter aberto essa janela, ou aumentado essa tua conexão com essa busca, né? E fico muito feliz e aqui já ganhei a minha noite, o meu mês, sabendo disso, porque algo que eu carrego para mim, um propósito que eu carrego muito forte, é de que as pessoas entendam o que é Deus na vida, né? E como isso pode ser transformador, porque eu acho que, assim como eu, tu também é um improvável, né? Alguém bem improvável e alguém que escolheu viver o extraordinário em certa altura da vida. E não tem como tu viver esse extraordinário sem entender que a base de quem somos é Deus. Nós sendo uma fagulha de Deus, nós sendo imagem e semelhança do Senhor. E como a própria palavra diz, né, que o reino habita dentro da gente. E quando a gente entende isso, a gente começa a dar uma outra visão para a vida, né? E esses valores de família, de estrutura, do propósito realmente, como a gente falava antes aqui, de começar a gravação. Cara, não vou entrar em qualquer negócio só para ganhar grana, se isso não fizer parte do meu propósito, né? E quando a gente se dá conta disso, eu tenho clareza de que eu me dei conta disso muito tarde. Eu gostaria de ter me dado conta disso com 18 anos. Mas na hora que a gente se dá conta disso, realmente a vida começa a ter um outro impacto. E eu vejo que daí o dinheiro ele acaba tendo muito mais valor, porque o dinheiro ele é só para sustentar essa nossa família, o nosso propósito, para investir naquilo que a gente faz, que é transformar vidas, né? É causa e consequência, né? Mas eu também gostaria, mas, Márcio, a gente já fez tanta coisa incrível na nossa vida que a gente precisa ser grato também, no qual nos trouxe até aqui, né? Acho que leva hoje de aprendizado tudo que a gente fez ou deixou de fazer, mas e agradecer também por a gente ter a vida que a gente tem hoje, né? Eu acho que tudo fez parte do processo, né? E voltando à história do hotel, que eu também sou muito grato por ter, enfim, feito essa gestão durante 12 anos lá no Suan. É tão verdade o que eu estou te dizendo que eu tenho uma virtude muito grande, que eu sou bom de memória, tá? E tu teve uma fala dentro do auditório, no último lance de cadeiras, para mim, dizendo o seguinte, que Deus não faz esforço nenhum para recorrer. Ele está ali e tu faz teu esforço e tu vai até ele. Mas as tentações estão sempre... E tu fez esse movimento, eu lembro até hoje. Por que eu te digo isso? Porque eu até tenho registrado na minha pele, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E todo momento, quanto mais firme tu tiver, quanto mais firme no propósito tiver, mais vai aparecer as tentações, né? E desde lá eu tento ficar esperto com isso, né? Tu me falou isso na época, assim, cara, eu lembro muito bem disso, assim. Enfim, sou grato e te agradeço. Que legal, que legal. E a Michele, nessa tua jornada de vida, de transformação,
ela tem um papel fundamental nisso, né? Enfim, se tu quiser contar um pouco aí do que ela faz também, de como ela te auxiliou em todo esse propósito, essa transformação que tu comentou agora ali, o quanto que a casa, o casamento, a esposa faz parte para ti e fez parte e foi importante nessa tua transformação. Ela viveu isso, ela veio antes, vocês juntos buscaram isso. Como é que foi isso? Não, na verdade eu já estava casado e a Mi é nutri, né? Nutricionista, e exerceu a função de nutri por 18 anos. Em 2019 eu identifiquei uma doença que é o alcoolismo, né? E comecei o tratamento do alcoolismo e eu estava perdido, na verdade. Eu já estava, se não no fundo do poço, ou muito perto disso, né? Então, a Mi, ela tem um dom muito grande, um propósito de vida muito grande, que hoje ela é terapeuta sistêmica, né? Ela até saiu do exercício de Nutri e ela faz constelação familiar, né? Num campo magnético assim, muito incrível, um trabalho muito lindo. E ela já tinha isso na sua essência. E então eu comecei a fazer esse tratamento e ela começou a me acompanhar desde o início. E isso é uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer na minha vida, assim. Teve um momento de inflexão na minha vida muito grande. E ela disse assim, Gui, se tu tiver certeza de fato agora, nesse momento, que é isso que tu quer, eu vou segurar na tua mão e vou até o final contigo, mas tu precisa agora ter essa certeza. E, cara, eu acho que foi uma das decisões mais legais, mais lindas, assim, que eu tomei na minha vida. E ela com essa atitude, porque, enfim, me ajudou muito, né? Foi fundamental, assim, para mim. E na época eu era uma pessoa completamente descrente de Deus, Márcio. Eu nem sabia quem era Deus, Deus não fazia parte da minha vida, cara. E o meu médico na época já me dizia, né, sobre a tríade do sucesso em tese, né, saúde física, mental e espiritual, né. E ele já me dizia, Gui, se tu não tiver, tu tá bem na tua física e tá mental, se não tiver espiritual, tu não vai avançar. E ainda eu recorri, enfim, busquei e atingi através de pessoas como tua pessoa, né, que teve essa experiência, que eu tive essa experiência contigo, o Marcos Quintano, fotógrafo, enfim, diversas pessoas que participaram na minha vida, me direcionando esse novo momento que hoje eu vivo. Que demais. Quando eu escuto esse tipo de coisa, assim, isso me enche o coração, porque é isso que eu vivo disso hoje, né? Não é esse, digamos, a minha profissão, mas é esse que é o meu propósito, né? Nos nossos cursos, nossos alunos, mentorados, eu levo o treinamento empresarial, treinamento de liderança, treinamento de vendas, de gestão, só que sempre está ali dentro Deus, tá? A palavra, os princípios milenares. E ontem também eu estava conversando com um mentorado, onde a gente abriu o Zoom ali, era meu primeiro encontro presencial com ele, 1 a 1. E aí ele falou assim, nossa, mas se tu tivesse noção do que aconteceu na minha vida, depois que eu comecei a entender isso que tu fala, isso que tu carrega, o que isso transformou a minha casa, a minha vida, o meu trato com a minha esposa, o meu trato com os filhos. Eu pensei, cara, que bacana. Que às vezes a gente não tem nem ideia do impacto que causa. É intangível. Que para nós, aí para mim, o dia a dia fala disso. Lógico, a gente sempre tem a intenção de transformar a vida de alguém, mas não imagina o quanto de impacto isso causa. Né? E ouvir isso é muito bom. Assim como tu ouve, tu trouxe um serviço aqui, foi sucesso e tal, mas o que tem por trás do meu negócio é Jesus. Né? Eu levo Jesus empacotado em gestão, em business, em alta performance, em lucro, mas por trás é essa base de família. Eu gosto de falar para os meus clientes, cara, se tu não tem tempo de qualidade na tua casa, de mesa, com a tua esposa, com teus filhos, tu não vai ter tempo de qualidade dentro da empresa, com os teus líderes, com os teus gestores.
Isso é uma coisa que acontece muito, e quando tu falou ali, pô, eu tenho muito diálogo com a me veio claro isso, porque eu sempre tento trazer, os empresários, eles me contratam, cara, Márcio, vem aqui me ajudar a melhorar os negócios, a ganhar mais dinheiro, aumentar o faturamento, aumentar vendas. Eu chego lá, legal, mas como é que tá a tua casa? Como é que tá teu tempo com a tua esposa? Como é que tá teu tempo com os teus filhos? Como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas. E aí começa a cair fichas que, quando vê, a gente passa semanas e eu não precisei fazer transformações estruturais na empresa do cara, nada. Só mudar a mentalidade, mudar a visão do espírito. Naturalmente, esse cara começa a ser um empresário melhor. Ele começa a dedicar mais tempo para ouvir as pessoas, começa a dedicar mais tempo para prestar atenção nas pessoas, ter uma empatia real, porque começa a ver que o tempo de mesa, o tempo de conversa, de comunicação, de alinhamento, isso já resolve grande parte dos problemas, né? Tu tá num desafio novo, que eu sei, se tu quiser falar um pouco disso, e como é que tu vê... Eu sei que tu entrou num desafio novo, e que de um mercado que para ti também é novo. Mas, no fundo, são pessoas. São pessoas. E aí, como é que tu vê essa questão de a parte técnica, de segmentos específicos, e a parte de pessoas? O que tu enxerga quando a gente fala desse assunto, da importância de só a gente conseguir dar uma atenção real? Porque eu lembro que quando a gente se conheceu, eu vi em ti alguém que dá atenção real. Tanto que tu tá me contando aqui que tu deu atenção, deu ouvidos, e isso te impactou e me impactou. Porque quando a gente tem uma real intenção de ouvir, uma real intenção de prestar atenção, uma real intenção de realmente viver aquilo, sentir aquilo que outra pessoa está contando, está sentindo, né? Isso que é a empatia, a gente ter real ouvido intencional, isso impacta a gente. E a gente impacta a pessoa também e cria uma conexão que forma as relações, né? E como é que tu vê o poder disso aplicado nos negócios? Então, eu sou o cara da conexão hoje. E, de fato, fui para uma grande empresa de conexões. Eu assumi recentemente o setor de B2B da Voa Telecomunicações, da empresa Mundo Voa. Então, eu sou o novo head, o novo executivo da Voa Negócios. Estou atuando somente com empresas hoje. É, de fato, um desafio muito grande. Porém, como tu disse, pessoas se conectam com pessoas, né? Então, assim, a seriedade, a credibilidade, a clareza, a honestidade, né? Ela tá acima dos negócios, né? Eu tenho falado sobre isso, conexões que vão além dos negócios, né? Então, eu estou muito tranquilo em exercer essa função, porque a empresa é uma empresa muito bem consolidada, uma empresa muito séria, uma das principais e maiores empresas que nós temos na região. E dentro disso tem uma equipe técnica muito bem qualificada, um gestor técnico que é um grande parceiro que eu já conheci ele já de outros projetos, de outros anos atrás. Então, o que me acompanha também nesse novo processo inicial, né? Que eu estou na Voa. Então, assim, estou encantado, estou muito feliz, na verdade. Tentando entender ainda o que gerou, né, essa junção, essa conexão, mas tem coisas que não tem explicação, assim. Eu tenho um carinho muito grande, deixo isso claro para ele também, que é com o Márcio, né, presidente da Voa. Então, ele é um cara visionário, um cara fora da curva, assim. É um cara que tem projetos aí que logo a gente vai divulgar, a gente vai lançar no mercado, que vão se diferenciar no estado e até mesmo no país. Então, eu estou muito feliz. Eu sigo com os projetos do Bora, né, em paralelo, projetos que eu já tinha programado, né, para entregas, junto com o squad de trabalho, com uma gestora de projetos, onde eles entregam, ficam olhando para isso, né, fazendo essas questões mais táticas. E eu, com uma certa frequência quinzenal, mensal,
faço uma análise de desempenho, uma reunião com toda a equipe, cada projeto, e eles dão sequência, e meu foco hoje está 100%, assim, não digo 100%, mas a maior parte para a Voa, de fato. E como é que tu vê a relação interpessoal colocado ao lado da questão técnica, né? Como você falou, é um mercado novo, telecom. A gente estava conversando aqui antes, né? Com certeza, eu, quando pego um projeto novo, um cliente novo, às vezes é um segmento que eu não faço nem ideia. Daí, uma vez um cliente perguntou assim, tá, mas o que tu entende do meu negócio? Eu falei, cara, do teu negócio quem tem que entender é tu. Eu entendo de pessoas. Isso. Na verdade, é exatamente sobre isso. Assim. Hoje eu estou à frente do modelo comercial e de relacionamento, né? Então é muito legal porque o meu foco hoje está com as grandes contas, mas eu também faço atendimento às pequenas e médias, né? Porque, como eu estava dizendo antes, né, de a gente iniciar aqui tem que ter uma coerência nesse fluxo de comunicação, de relacionamento e de entrega, né? Porque tudo conversa num único fluxo, né? Então, é legal porque quando a gente tem uma credibilidade, uma seriedade no mercado e no nosso ecossistema, que eu digo, né? Porque todos nós, a gente acaba vivendo numa bolha, né? Sim. Tu vive na tua, eu vivo na minha. E o meu desafio, o meu objetivo diário é de que forma eu sigo furando a minha bolha para aumentar ela cada vez mais, né? Para seguir prosperando nos negócios, nas conexões, nas oportunidades. Então, é legal quando a gente tem uma seriedade no mercado que as pessoas, independente do segmento que tu tá, independente do que tu vende, elas acreditam em ti. Mas tem um porém. Eu até me jogo um bom vendedor, mas eu só consigo vender hoje coisas que eu acredito. Perfeito. Entendeu? Que faça sentido para mim. É o que recentemente, agora a gente estava no treinamento de vendas. O que tu vende, tu compra? Então, eu sou grato porque todo movimento que eu faço, daí é onde a gente estava falando sobre a questão da grana, né? Às vezes não é dinheiro, mas todo movimento que eu estou hoje, eu acredito. Então, se torna muito fácil, muito rápido de executar, de gerar um resultado muito positivo, né? Muito positivo de fato. Então, assim, sou grato por isso e é como tu disse, assim, são as pessoas internas, né? Time interno, reestruturação de time interno, que lá na Voa também eu tenho uma equipe incrível já lá com as meninas de atendimento lá, que são incríveis de fato. Time de atendimento, time técnico e daí com os clientes, né? Quando tu chega, fala, Gui, tá na Voa agora, a Voa já é muito bem conhecida, uma empresa muito séria também. Então, juntou o útil com o agradável. Abre portas com um bom produto, com né? Com um bom produto. Tem que ter um bom produto, enfim, um bom movimento, um bom relacionamento, e daí é questão de tempo para as coisas. Se focar só em bater porta para vender é um movimento que perde por si só a sua essência, né? Sim. Então, quando tem um movimento de gerar essa troca, de fato, de gerar um benefício, estar por perto, gerar um benefício para ti, como minha esposa lá na constelação diz, é tal do equilíbrio, né? Então tem que equilibrar, tem que ter a troca, porque se não tiver a troca, é só um negócio. E o líder, né, ele tem que estar constantemente conquistando o cliente externo e o cliente interno, né? Interno. Então, aí que a comunicação vem a facilitar todo esse jogo, né? Porque muitas vezes, mesmo que tu não domine a parte técnica daquilo lá, mas quando tu busca entender as pessoas e desenvolver a comunicação, a parte técnica tem as pessoas que entendem da parte técnica que tu vai conduzir e vai encaixando esse quebra-cabeça para fazer uma boa entrega e uma execução, né, desses relacionamentos gerarem resultados, gerarem frutos, né? Que a gente estava falando antes, enfim, de ajustar algumas rotas quando nós tínhamos 18, 20, 25 anos. Eu acho que essa é uma das que poderia ter feito uma diferença grande para nós. A gente focar no que a gente é bom de fato, Márcio. Né? Porque até, enfim, não pouco tempo, mas um bom tempo atrás, eu acho que tudo não muito diferente, a gente quer ser bom em tudo, né? A gente quer ser bom, ser um bom jogador para fazer gol, um bom goleiro, um bom zagueiro, um bom meio-campo, a gente quer ser bom em tudo, né?
Só que eu entendo que a partir do momento que tu foca no que tu, de fato tu é bom e tu tem por perto as pessoas que são boas naquilo que tu precisa, que te falta, ou ainda mais, que é o poder das conexões. Quando tu precisa de um suporte maior no qual de fato tu não é bom, tu pode não conhecer a pessoa que possa te auxiliar, mas tu precisa conhecer alguém que possa conhecer essa pessoa, um intermediador, né? Então hoje a minha vida é isso. A minha vida é... Não, eu sou bom nisso. O meu foco é isso, né? Quem tá comigo, tu tá comigo, e deixa claro para essas pessoas. Cara, tu dá o teu melhor, eu dou o meu melhor. E assim é o ecossistema realmente, né? Se todo mundo entendesse isso como uma verdade absoluta, onde tem espaço para todo mundo, onde como uma corrente do bem, todo mundo pode se conectar e essa corrente pode permanecer cada vez mais forte, todo mundo ganha. Mas o problema é que às vezes tem algumas questões que não acabam sendo nesse contexto, né? Sim. Eu passei por uma situação há pouco tempo atrás, e onde aconteceu, tu sabe do que eu estou falando, nem imaginei falar disso, mas me veio agora que tu falou, né, das pessoas, quando todo mundo entender que tem espaço para todo mundo, que todo mundo pode ter a sua parte no elo, né, no todo. E quando, em uma situação da minha vida, aquilo foi muito impactante também, e eu tenho tanto carinho por ti por causa disso, que no momento que todo mundo me apedrejou por uma falácia que aconteceu, tu foi um cara que falou, me ligou. Tu foi um dos poucos que me ligou e falou, Marcião, acabaram de me chamar que vieram aqui me contar tal coisa. Cara, eu te conheço, eu sei quem tu é, a gente faz negócios juntos, conheço tua índole e o que aconteceu? E aquilo me marcou muito por tu ser essa pessoa de verdade, me conhecer de verdade, e esteve ali, Marcião, tô aqui contigo. E tanto que depois de um tempo as coisas começaram a acontecer e quem viu, quem acompanha, viu o que aconteceu e que não teve nada de demais, mas muita gente busca oportunidades para derrubar outros, tentam derrubar, mas eles esquecem que a gente cai para cima, né? Isso. E a tua atitude, a tua posição naquele fato da minha vida, que foi algo muito complicado, porque, como a gente fala, a gente vive numa bolha, a tua postura de se manter firme, cara, eu tô contigo e conta comigo, e o que precisar a gente tá aqui. Aquilo me marcou porque são raras essas pessoas, raríssimas pessoas que se posicionam assim, que não se deixam levar porque ouviram falar algo, mas procuram entender a verdade. E isso aí é algo louvável. Eu quero te agradecer aqui por essa posição que tu vai falar, cara, mas isso é o básico. Isso, eu ia dizer isso agora. Mas não é comum. Porque, Márcio, a gente sabe que isso, independente do que tu pudesse fazer ou não, ou fez ou não, isso não diz respeito à minha pessoa, diz respeito à tua pessoa. As pessoas que te julgaram, que tentaram te enterrar, não diz respeito a ti, diz respeito a elas. É da prática que a gente fala, a gente poderia jamais a gente não, jamais pode se cansar de falar que o julgamento é um exercício diário que todos nós julgamos. Mas sempre quando a gente usar como via de regra o exercício diário, da mesma forma que a gente julga, a gente entender que o julgamento diz respeito a nós e não a quem a gente está julgando, cara, nossa vida ao longo do tempo ela começa a gerar resultados incríveis. Entendeu? É como diz aquela música, né? Quem não tem teto de vidro, que atira a primeira pedra, né? Então, assim, eu trabalho muito com a honestidade, com a transparência. E eu tenho um valor, assim, Márcio, que a lealdade, para mim, é algo que me dói quando ela me fere. Né? Quando a gente... do contrário, também é verdade, né? Sim. Então, me dói muito, assim. Às vezes eu chego em casa muito chateado com algumas situações e a Michelle me ensina... A minha é muito cirúrgica, assim. Ela vai lá no ponto e... Ela fala, não, mas tá aqui, ó. Fez isso, tá assim, porque afetou esse teu valor. Eu falei, uau, eu já... Clarei a situação. Eu ressignifico na hora, porque é a questão do autoconhecimento. Falando, oh, não diz respeito a mim, diz respeito a ele, tá tudo bem, eu sou assim. Levanta e vida que segue, né? Então é isso, cara. Eu acho que foi muito injusto o que aconteceu.
E tem coisas que a gente tem que usar como aprendizado na nossa vida, né, Márcio? Com as pessoas que a gente acaba se unindo, se vinculando, né? Então, acho que é isso. Uma coisa que eu aprendi, tenho aprendido e reforçado a cada dia é que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo e tudo coopera para o bem daquele que vive de acordo com o seu propósito. Então, como tu falou, né, uma injustiça, mas que foi incrível para a gente ver, para eu perceber quem era de verdade, quem era de mentira. Porque quando tu tá surfando uma boa onda, tá cheio de gente ali, né, para aproveitar aquela onda. E quando algo acontece, tu vê quem tá ali para estar contigo, segurando a tua mão, e quem tava ali só para se aproveitar, e agora vão buscar outro para... Fala, tá rindo. Márcio, tu não acha, como na época o Thiago Nigro falava muito sobre isso, né? Prego que se destaca é martelado, né? Tu não acha... Eu tenho percebido uma coisa ultimamente, assim, quanto mais a gente vai se destacando, mais a gente fica vulnerável. Tu não acha? E aí que foi o grande aprendizado. Incomoda, cara. A nossa performance, os nossos resultados, e eu sei disso, cara, que eu poderia agora, jamais faria, mas poderia agora destacar 10 questões que ocorrem nos meus últimos dias, assim. E, cara, só que a gente lida com a frustração, que também é um problema nosso. Exato. A frustração é uma realidade que a gente cria em cima de alguém, né? De uma expectativa em cima de alguém que não existe, muitas vezes, infelizmente. A gente é que criou. Infelizmente. E daí vem o tapa na cara. Mas a gente entende, mas isso quem construiu diz respeito a essa pessoa, entra a questão do julgamento. Diz respeito a ele, não diz respeito a mim, só te direciona. Mas, cara, eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, assim, porque quanto mais a gente vai se destacando, quanto mais a gente vai performando, quanto mais a gente vai se inserindo numa comunidade, num ecossistema maior, as coisas começam a incomodar. Tu tem que estar preparado para isso. Isso começa a fazer, infelizmente, me corrija se eu estiver errado, começa a fazer parte do jogo. Faz. E isso a gente vai tendo que ter habilidades e competências, porque ao mesmo tempo, por mais que dê vontade de se afastar, de mandar tudo para o espaço, ontem eu botei lá nos meus stories, ninguém é, todo mundo está. Então tá tudo bem. E o que eu tenho tido como prova social também é que eu só me afasto, deixo fluir, mas, Márcio, dá meses as coisas voltam. É redondinho. Volta, cara, porque ninguém é, velho. Todo mundo está. Entendeu? Eu já tive minha experiência de vida com um hotel fora do país, com o Bora, com a Voa. Hoje eu estou como executivo da Voa. Mas amanhã, o mês que vem, eu não sei o que pode acontecer, né? Então, assim, eu acho que o respeito, a honestidade, a índole, o caráter, a ética precisa ser inegociável, né? Porque isso, como eu falei para o moleque lá de 25 anos, né, ontem, isso é algo que tem um impacto num futuro breve de uma forma que tu nem entende. E tudo isso vai somando, e quanto antes as pessoas entenderem isso, vai fortalecendo uma base para algo grande ser construído, né? E quando acontece esse tipo de situação, a gente aprende a ficar mais protegido. Isso. E eu percebi, eu sempre, todas as vezes que eu empreendi, que eu tive algum investimento empreendedor, na XP, quando começou, saí de panfleteiro de sinaleira ao gestor mais jovem comercial do Brasil. Trabalhava no Rio de Janeiro, junto com o Benchimol, cuidava de 300 escritórios pelo Brasil, cada 2, 3 dias numa cidade. Foi um crescimento muito grande, que gerou muito mau olhar para como é que ele cresceu tão rápido. Aí fui empreender meu negócio, comecei com a fábrica, na sala de casa, em pouco tempo, vendendo para 23 países, 40 colaboradores. Quando eu fechei a fábrica, meu Deus, o Márcio quebrou, fui morar nos Estados Unidos, ele fugiu. Então, o pessoal cria histórias, cara, para justificar algo.
Pra dizer assim, ó, viu? Ele nem é bom assim. Porque isso que tu falou da comunidade, eles querem trazer tu para um nível baixo. Viu? Ele não tá acima, não. Ele tá abaixo. Né? Ele não era isso. Né? Aqui tu falou, ele não é, e a gente está. E as pessoas gostam de mostrar que tu talvez não é tão bom quanto... É que as pessoas elas não querem o que tu tem. Elas só querem que tu não tenha. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Que tu não tenha. Incomoda. O ter incomoda, né? Infelizmente, né? Mas eu acho que o nosso propósito ele tá acima hoje, né, Márcio? Tá acima disso, eu acho, né? E quando a gente entende, imparável, né? E quando a gente entende essa questão, e quanto mais eu me desenvolvo espiritualmente, o que tu falou da Mi, que ela vem cirurgicamente, e tudo isso que aconteceu, enfim, tudo que acontece todos os dias, quando a gente começa a ter essa compreensão emocional e espiritual, de entender o que aconteceu, ir lá cirúrgico com bisturi e tirar aquilo, como fica fácil de resolver, de a gente ressignificar. E como tu falou, cara, isso não é meu, isso é dele. Porque muitas vezes, acredito, não sei se tu, mas eu vou falar de mim, a gente se pega pensando N coisas. Chega em casa, aconteceu isso no dia, aconteceu tal coisa, eu estou pensando tal coisa. Aí minha esposa também, maravilhosa, ela chega e fala, mas tu não é isso, tu é incrível, tu é maravilhoso. Olha o que tu faz, olha o que tu fez, olha o que tu faz para nossa casa, olha o que tu faz para nossa família, olha os resultados que tu dá. Isso aí, esquece isso. Isso aí é algo que tu tá pensando, mas tu tá errado. Ela me fala, não, nem fala uma coisa dessas. Muitas vezes a gente encara muitos desafios todos os dias, né? E esses desafios não são fáceis, né? E às vezes as pessoas veem a gente na rede social e pensam, o cara tá ali quebrando tudo, desbravador, mas... Nós somos homens e somos falhos, né? E nesses momentos que a gente ou se magoa ou se chateia com coisas nossas, não relacionadas a outros, vem alguém como uma esposa ou um mentor, por isso que é bacana todo mundo ter alguém que te conheça, que tenha acesso a ti e fala, cara, é aqui, ó, é emocional, é isso aqui que tu tá olhando com uma ótica errada. No momento que tu identifica isso, como muda o jogo, né? Exato. É fundamental, né, Márcio? Eu acho que esse movimento se faz necessário das pessoas em volta da gente. Eu tenho pensado muito também, eu brinco lá em casa, né, para não tatuar na testa, acho que poderia deixar no espelho do banheiro, assim, uma frase: você é muito mais do que você imagina. Essa é boa. Porque, cara, às vezes a gente está numa fragilidade tão grande, cansado, chateado, frustrado. Mas quando a gente olha, cara, a gente faz muita coisa legal. Minha esposa... assim, como diz o Cortella, né? E a gente precisa disso, né? Eu sei que tu também não é muito diferente. É a gente dar o nosso melhor dentro das nossas condições e da realidade que a gente vive, né, Márcio? Então, estufar o peito com gratidão e falar, uau, tá tudo bem, né, cara? Nós somos muito mais do que a gente imagina, cara. Todos nós, né? Todos nós. Todos nós, né? Cara, tu é muito mais do que tu imagina tentar tirar. E a gente precisa se lembrar disso. A minha esposa me lembra disso quase todo dia. Amém. Né? E a gente botar isso no espelho é uma boa frase. Botar no para-brisa do carro lá de dentro, né? Isso. A gente precisa se lembrar, é como eu falo, eu todo dia eu leio a Bíblia, eu falo de Jesus, cara, porque eu preciso me lembrar. Uhum. Eu preciso me lembrar de o quanto ele é bom, de o quanto eu posso ser melhor, de o quanto eu sou amado. E a gente se esquece. Por isso que todo dia eu falo, todo dia eu leio, todo dia eu estudo, porque a gente se esquece. Porque a gente, como tu falou antes, né, do ombrinho lá, que eu uso isso, todo dia a gente toma pedrada, todo dia a gente se chicoteia. Não sei tu, mas todo dia eu me chicoteio, porque a gente tem uma série de crenças. E tu falou antes de uma coisa, né, de a gente ser bom em algo e focar naquilo. A gente foi criado para ser mediano.
a estrutura cultural e antropológica brasileira e até mundial. Alguns países já se ligaram, já mudaram o sistema de ensino, mas nós somos criados para ser medianos. O sistema Rockefeller que foi implementado, que hoje o que a gente vive, isso aí é um papo doido, mas na escola, cara, se tu era 10 em matemática e 13 em português, estudava de manhã, de tarde não iam te botar numa oficina de matemática para tu ser um gênio de matemática, iam te botar para fazer português, para tu ser médio em português e não gastar tempo sendo melhor naquilo que tu já era bom. Perfeito. Então a gente foi criado nesse esquema. Como tu falou, o prego que se destaca é martelado, tem que ir para a média. E até hoje, as pessoas, quando vê alguém se destacando, não, tu tem que vir para a média. Ou muitas pessoas, quando têm a oportunidade de se destacar, não se destacam, se encolhem com medo de tomar esta martelada. Eu acho que o que difere os grandes, os que vencem, os que fazem a diferença, é o aguentar tomar as marteladas e seguir indo para frente. Faz sentido isso? Tudo na vida tem um preço. A diferença é o quão disposto tu tá a pagar. Tem um preço para te ser medíocre, tem um preço para te ser menos do que isso, que também é um preço alto, e tem um preço alto para te performar. E como eu sou prova das cicatrizes que eu tenho, eu acho que todos nós, Márcio, temos como desafio lidar com os demônios que nós temos internamente, né? Que todos nós temos, né? Os processos de compensação, as crenças limitantes, todo esse processo mais a fundo que a gente pode ir. Que daí a minha esposa é terapeuta, ela pode dizer um pouco mais sobre isso. Vínculo com o pai, com a mãe, traumas. E, cara, valores, princípios, a coerência ética, né? Acho que isso é uma coisa que eu acabo, graças a Deus, tendo um destaque, assim, porque lá em casa o que a gente fala, a gente faz, o que a gente faz, a gente fala. Essa coerência ética, ela é incrível, assim. Eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente pode hoje respirar. Então, cara, é isso, assim. Nós somos, de fato, fruto através dos resultados que nós temos. E tudo isso gera, né, um legado para os nossos filhos. Que esse final de semana eu estava foi aniversário da igreja que a gente congrega, que a gente faz parte lá, né, da liderança e desenvolve um trabalho lá dentro de uma igreja na comunidade. E a Melissa, minha filha, passou o dia lá conosco. Normalmente a gente está lá com ela num culto e vai embora depois do culto, né, quando ela está junto. E ela passou o dia convivendo com várias crianças também criadas dentro de um ambiente cristão. E aí no final do dia ela chegou assim, nossa, pai, como é diferente o papo com essas crianças, a convivência com essas crianças. Que legal. Do comum que eu vejo no meu condomínio, que eu vejo na escola. É muito legal. Pai, eu quero passar mais tempo com elas. Tu pega o telefone dos pais pra gente marcar. E isso que tu falou, dessa coerência, esse legado, e a gente poder criar filhos com essa visão já desde cedo, entendendo a importância disso, cara, isso é um valor que a gente deixa para o mundo, para outras gerações, que isso é incalculável. Eu vejo que esse é o nosso papel como homem, como pai, como, enfim, filho de Deus, de estar formando crianças com essa visão desde cedo, né? Cara, tocou num ponto agora que eu tenho cuidado muito e em especial com os meus filhos, é algo que diretamente a gente acaba cuidando. A gente não consegue ter essa influência tão grande nós adultos, né? Mas com as crianças sim, que é a questão da ambiência, né? Então, assim, a gente pode optar, mas tem algumas questões quando vê tu já está inserido dentro daquele movimento, dentro daquela ocasião, então até tu te dá conta, tu consegue sair ou tu aprende na dor, né? Mas que idade que a Melissa tem? 10. 10, a idade da minha filha. O meu filho está fazendo 14. E a gente já tem percebido demais, assim, no resultado que acaba gerando com a questão da ambiência, né? Das amizades, da escola,
da cidade, né? Então, é algo que, assim, a gente tem que estar cada vez mais atento nesse universo, nessa realidade que a gente vive hoje. Posso arriscar até dizer doentia com redes sociais, né? Desenfreado, assim, que infelizmente a gente até tenta, mas não tem como ter o controle disso, mas infelizmente. E a ambiência, Márcio, é algo que é, cara, incrível. É incrível também, assim. Estar com pessoas certas, no local certo, no ambiente de igreja, numa empresa que é próspera, que é saudável, que tem uma boa cultura, e isso estar nessa mesma energia, nessa mesma troca dentro do teu lar, da tua casa, cara, eu acho que é sobre isso. É sobre isso. Eu acho que é algo que não é intangível também e não é assim negociável mais, né? Exato. E esse é um valor muito forte que eu entendo que a gente vive isso dentro de casa, iniciando com um momento de mesa. Café da manhã, eu gosto de postar no meu Instagram, minha esposa também, o nosso café da manhã. Faz questão de todo dia uma mesa posta, estarmos sentados à mesa e já iniciar esse dia olhando no olho, já iniciar... eu falo muito disso, prego muito isso, posto isso, e a quantidade de pessoas que relatam pra gente, nossa, a gente começou a tomar um café da manhã assim, era corrida, a gente pegava, cada um pegava ou qualquer coisa, ou saía com um café com leite, ou nem comia... E a gente começou a ver que é possível e começou a ter esse tempo, e aí começa a ter um tempo no final do dia. E quando tu começa a dar um tempo de qualidade para a tua família, tu vai ouvir o que os filhos estão falando. Que tem muita família, o cara está preocupado em ganhar grana, proposta é ganhar grana, tá perdendo a família, perdendo a saúde, tá ganhando grana. Tá super bem, mas às vezes não sabem as amizades que o filho está se envolvendo, o que está se olhando no celular, porque muitas vezes não para olhar no olho da própria família. E eu prezo por isso, falo disso e tenho recebido muitos relatos. Porque a gente que vive isso em casa e busca viver isso, eu estou com a minha esposa há 2 anos e é tudo muito novo, mas eu vejo famílias que estão há 10, 15, 20 que não tinham sacado isso ainda. E quando a gente recebe as pessoas dizendo, cara, isso aí mudou lá em casa. Mudou a família, mudou a forma que a gente se olha, a forma que a gente se escuta, a forma que a gente cuida da casa, a forma que a gente trata um ao outro. E isso tem um reflexo muito grande na criança, porque o meio ambiente sempre vence. Uhum. Se tu não tiver uma cultura intencional na tua casa, fora da casa a cultura é intencional total, que o sistema coloca para desviar. E às vezes a mesma escola boa tem uma cultura lá dentro. E muitas vezes não é uma cultura intencional para o bem. Então, minha esposa fala que é que nem um cavalo com 2 rédeas, né? Uma lá tá solta. Lá fora uma rédea tá solta. Cavalo a gente não sabe para onde é que vai. Se eu soltar a outra aqui, não guia mais. Então, pelo menos dentro de casa, talvez hoje a gente não enxergue o impacto tão grande, porque ainda tem poucos acessos, né? Crianças, jovens, mas começa a ir para os 14 anos, 15 anos, 18. Eu acho que aí a gente vai colher os frutos dessas sementes que a gente tem plantado hoje, porque eu vejo pela minha filha. Muita coisa hoje ela não entende e acha ruim, acha chato. Mas lá na frente, ela, em situações, eu creio que vai ter discernimento. Não, peraí. Não é bem por aqui, porque eu já ouvi que o caminho não é esse, né? Sem dúvida nenhuma. Márcio, vou confessar uma coisa aqui. Para mim, o desafio maior, cara, da minha vida é o momento presente. 14 anos. O momento presente, assim. Não só com os filhos. Eu digo by myself, comigo mesmo. Estar presente. Legal. Porque eu acho que a gente faz tanta coisa, né? A minha vida, assim, às vezes ela, tá tão focado no trabalho, focado em casa, focado nos filhos e tal, mas quando vê, tu não tá em presença, né? Esses dias a Michelle faz umas marmitas para eu poder almoçar lá na Voa, e eu tinha esquecido a marmita em casa e eu saí para caminhar. Num dia frio, com um sol incrível,
E, Márcio, recentemente eu me dei conta que eu desaprendi a caminhar. Uau! Eu desaprendi a caminhar. Porque eu morri de vergonha. As meninas que estavam comigo, elas comentaram que elas caminharam quase 1 quilômetro para ir numa loja próxima para comprar um chocolate e elas voltaram rindo, dando risada, que brincaram. E eu falei, meu Deus, que loucura, porque só de imaginar, dentro de uma rotina frenética que a gente tem, ter esse tempo de qualidade com os próprios amigos, às vezes é algo que a gente tem que começar a cuidar. Eu preciso cuidar mais. Porque quando eu fui caminhar nesse restaurante próximo, dando a volta na quadra, eu voltei encantado. E a Michele, cirúrgica, me sinalizou uma coisa que eu engasguei o choro e falei, eu preciso corrigir. Daí aquele momento de reflexão. Eu falei, Mi, eu desaprendi a caminhar. Que dia incrível, que caminhada incrível, fui almoçar. E ela falou, pois é. Caminhar, tu precisa te conectar contigo mesmo. Tu precisa estar em presença. Foi por isso que te chamou a atenção. Que louco isso, né? É. Então, às vezes, é o momento, eu tenho meu momento, minha rotina, todo dia também com exercício físico, mas mesmo assim, me pego pensando, às vezes, mesmo fazendo ritual sozinho, numa academia ou em qualquer circunstância, a tua cabeça, ela tá sempre trabalhando. Sempre, né, trabalhando. A minha tá sempre trabalhando, assim. Aí que veio uma coisa que eu tenho feito cada vez mais, que é... Eu achava bobo, né? Meditar. Cara... E o meditar é tu conseguir prestar atenção na tua respiração, prestar atenção no teu coração, prestar atenção nas tuas mãos de verdade. Quando foi a última vez que o cara parou para sentir cada dedinho, sentir o coração batendo, sentir o ar e tentar não pensar em nada, porque é muito difícil não pensar em nada, porque a gente sempre pensa em 1 milhão de coisas. A pessoa que medita e não pensa em nada me ensina como, porque é impossível. Mas a gente começa a pensar em nós como ser, na base lá que a gente falou antes do eu sou. Quem eu sou de verdade? Quem eu sou como pai? Quem eu sou como marido? Quem eu sou como filho de Deus? Quem eu sou como evangelista que levo Jesus? E quando eu tiro esses tempos, eu tenho feito cada vez mais isso. E a casa agora que a gente se mudou no final do ano, que é uma bênção também. Eu fiz em cima de um morro, com um jardim onde eu sento e enxergo, né, toda Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, até Esteio. E eu olho e fico olhando para o nada, olhando para o céu, olhando para Deus e agradecendo. Mas é um exercício muito difícil. A primeira vez que eu fiz isso, eu acho que eu já estava há uns 4 meses morando em casa, quase 5. E eu olhei, peraí, eu construí tudo isso aqui para ter isso, eu nunca fiz? Não, agora eu vou fazer. E aí eu tenho meus cachorros, né? Lindos, né? E eu uso eles para isso, cara. Eu percebi que eu busquei eles para a segurança da nossa casa, mas eu vi que o propósito deles era outro, cara. Porque quando eu fico sentado sozinho e eles vêm no meu colo, e às vezes eu acho que eles entendem, eles ficam quietinhos, eles encostam em mim ali. Depois de um tempo que passa aquela energia, eles encostam e veem que eu tô dando uma equilibrada energia. Aquele momento para mim é transcendental, cara. Que eu fico sentado na grama com 2, ou às vezes 3, a pequenininha também, a cachorrinha também vem junto. E é o momento que eu tô assim, ó, agarrado nos meus bichos, sentado na grama, olhando pro céu. Conectado. Cara, isso é de um valor, assim, de algo surreal e que eu tento fazer o máximo possível, mas é difícil. Cara, parar 15 minutos é difícil. Eu, em um último treinamento que eu fiz com o José Roberto Marques, que é um dos maiores escritores do Brasil, é um cara fora de série, um cara incrível, que conheci ele através do Márcio, do Mentes Brilhantes, lá do evento de Porto Alegre. Lá eu me conectei com o José Roberto Marques e ele me ensinou uma coisa assim, Márcio, 15 minutos. 15 minutos. Te conecta 15 minutos com a tua esposa. Te conecta 15 minutos com os teus filhos. Te conecta 15 minutos com a natureza. Te conecta 15 minutos com uma leitura.
Te conecta 15 minutos com Deus. Não precisa muito mais que isso. E se não consegue 15, 5. Se a gente faz 5 minutos intencional e de pura entrega, porque às vezes é só olhar no celular, a gente gasta 1 hora, 2 rodando Reels. De bobeira. Rapidinho. E às vezes não conecta 15 minutos com Deus, com os filhos, de verdade, intencional, sem nada, com uma atenção muito focada. E eu vejo que a meditação eu comecei a fazer depois que eu entendi esse conceito dos 15 minutos. Com a minha filha, fala, filha, agora o que tu quer fazer? O que tu quiser, eu tô aqui para ti. 15 minutos, focadaço. Esposa, 15 minutos de pura atenção. Porque muitas vezes a gente tá junto, mas não tá 100%. Tá pensando no trabalho, tá pensando na entrega, tá pensando no celular, tá pensando na resposta, tá pensando no e-mail, tá pensando no cliente. E a gente parar por completo com uma entrega total, a meditação tem me ajudado nisso. Mas eu começar foi muito difícil, é que nem caminhar. É estranho, a gente se sente até mal por fazer. A primeira vez que eu fiz eu me senti mal, cara. Não, peraí, eu vou parar tudo agora e ficar quieto aqui, mas eu tô cheio de coisa a fazer. Eu tenho coisa para escrever, eu tenho e-mail para mandar e eu vou parar. Isso. E como é incrível isso. Isso. Eu não lembrava quando é que foi a última vez que eu dei uma volta na quadra caminhando, entendeu? Então, moro ali em Hamburgo Velho, tem tudo ao lado, tudo perto, mas ao mesmo tempo tudo tão longe, né? Então, se dar conta disso, né? Tentar recuperar um pouco dessa essência de estar mais presente, hoje é o meu, não um desafio, mas o meu maior objetivo, assim, dentro de tantas as outras coisas que a gente acaba fazendo, né? Me conecto, mas ao mesmo tempo... A linguagem do amor da Michelle é tempo de qualidade, né? Então, tem os combinados, eu toco por algumas semanas, meses, mas chega um momento que esse final de semana aqui é meu. Daí eu me desconecto, eu consigo me desconectar e ficar com ela. Mas eu acho que o desafio do momento presente, de a gente estar conectado com nós mesmos, com Deus, com a nossa família, eu acho que é um compromisso e também um desafio assim, muito grande, né? É um desafio. Eu vejo que tem sido um desafio. Para mim é um desafio. Para mim, total. Eu vivo disso, ensino isso e também é um desafio. E eu vejo que com os nossos alunos, mentorados e clientes, quando eles começam a incorporar isso, a implementar isso, a viver isso, cara, as respostas que vêm, assim, os retornos, feedbacks que tem é surreal. Uhum. Porque é uma coisa tão boba, tão simples, que não custa nada, que é de graça. Uhum. Faz tão bem e é difícil. Perfeito. Eu acho que essa é a busca e é o que a gente tem que fazer cada vez mais, né? Nesse mundo doido que a gente vive. É buscar a si mesmo, né? Isso. Desconectar um pouco. Meu amigo, a gente iria longe aqui falando, principalmente agora começa a aprofundar o assunto, mas eu acho que vai ter papo aí para outros encontros. E vamos ao fim. Eu nem agradeci os nossos patrocinadores que aparecem aqui, mas eu quero agradecer o Grupo Royal, que está sempre conosco aí, o CEO lá, o presidente do Grupo Royal, um cara muito bacana, um cara fera, assim como o Márcio Schneider, né? O Grupo Royal aí, nossa empresa de consultoria, de treinamentos, quer melhorar a tua equipe, melhorar atendimento, melhorar a liderança aí dos teus líderes, dos teus gerentes, quer desenvolver melhor o teu negócio, aumentar os lucros, melhorar o teu marketing, procura o Grupo Royal. Se você quer ter comidas saudáveis, quero agradecer aqui a Bichef, nosso patrocinador, Bichef Congelados. Lá em casa, a gente, como essa rotina corrida, a Amanda gosta muito de cozinhar. A Bichef, ela tem congelados, cara, incríveis, feitos à mão. Que legal. E forninho ali, rapidinho, maravilhoso. Sempre manda comida lá para casa. Quero agradecer também a Elegance, que me veste aqui, Elegance Club, ali de São Leopoldo. Fala lá com o Vitor ou com a Gabi, tem o Elegance Woman também. Uma loja muito bacana. Quero agradecer aqui também, não sei mais, outros patrocinadores. Bom, vão estar...
a Buzz Garopaba. Quero agradecer a Buzz Garopaba Imobiliária. Se você quer aí ter sua casa em Santa Catarina, fala lá com a Buzz Garopaba. Giovanni Melo vai te atender com toda excelência. E acho que era isso, né? E o Estúdio 5573, esse estúdio maravilhoso, com essa qualidade incrível. Se você quer aí gravar o seu conteúdo, gravar o seu podcast, procura aqui o Estúdio 5573. Vou deixar o arroba de todos os nossos apoiadores, patrocinadores aqui embaixo. O papo foi tão bom que eu até esqueci de falar deles, mas estão todos aqui. E você que assistiu esse episódio até aqui, já deixa o teu joinha, comenta de onde que você está assistindo. Pra gente é muito importante o teu comentário, o teu like, se inscreve no meu canal, nos ajuda aí a bater os nossos primeiros 1000 seguidores. Ontem a gente botou um podcast no ar e aí eu esqueci de avisar que tinha postado o podcast que estava no ar. Daí eu falei, amor, vê aí se alguém viu. Ele olhou, amor, teve 30 visualizações. Deu, caraca, 30! Cara, 30 é uma sala cheia. Eu falei, a gente vai ficar famoso. Que legal, parabéns. Um dia vai ser 30 mil. E, enfim, né? Tem vídeos aí com bem, mas a gente só postou e já deu uma audiência legal, é um começo. Mas eu quero agradecer você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo aqui no Spotify, no YouTube. E para a gente finalizar, Guilherme, qual é a tua frase que tu colocaria em um outdoor pelo Brasil inteiro para todo mundo ver e para tu deixar algo no coração aí das pessoas? O que tu colocaria nesse outdoor? Uau, Márcio, tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa. Mas eu acho que vamos seguir essa linha de hoje, né? Você é muito mais do que você imagina. Essa é boa. Você é muito mais. Nós somos muito mais do que a gente imagina. Então, a partir do momento que a gente começar a acreditar mais na gente, sendo uma pessoa do bem, uma pessoa de propósito, uma pessoa de família, de fé, a gente pode não estar recebendo o resultado que a gente espera no momento atual, mas isso é questão de tempo para a gente atingir o que de fato a gente precisa e merece. Legal. Isso aí. Muito bom. Gui, obrigado pela tua amizade. Obrigado. Obrigado pelo teu tempo. Tu é um cara que eu amo, conta comigo. Obrigado por ter tirado teu tempo para vir aqui, compartilhar um pouco da tua história. E essa tua frase aí, o slogan da nossa empresa é Você Pode Mais. Ah, você pode mais. Ah, que legal. E eu gostei da tua, acho que eu vou dar uma implementada ali, né? Porque isso que tu falou vai estar no nome desse podcast de hoje. Perfeito. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite. E que, cara, de coração, que Deus siga te abençoando, te dando muita proteção, cara, muita sabedoria e muito amor para ti, para tua família e para todo mundo que faz parte da tua vida. Amém. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Bora. Segue o canal, fica ligado aqui. Toda semana, vídeo novo no MárcioCast. Quem sabe tu esteja comigo aqui em breve, batendo um papo e a gente saber mais aí sobre fé, negócios e propósito. Que Deus te abençoe. Te vejo no próximo episódio. Tchau!